que não era só para a igreja em Éfeso, mas é uma carta para uma região toda. E, na verdade, é uma carta para a igreja de Cristo em todos os lugares e em todos os tempos. É uma carta chamada, muitas vezes, de cristocêntrica, porque Cristo está realmente no centro dela. Embora todas as escrituras sagradas têm Cristo como o centro, né? Lógico, né? Claro que sim. Bom, aqui diz, então, assim, né? Então, Efésios 6 aí, a partir do 18. Bom, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha bem, ele falou, como eu disse, né? Paulo falou sobre o lar cristão, o casamento, os pais, os filhos, senhores, servos, sobre a armadura dele, né? A armadura de Deus, claro, e isso, falou sobre isso tudo. E aí ele chega aqui, ele fala sobre, nesse verso 18, ele fala sobre a oração, né? A importância da oração. Muitos cristãos só oram nos momentos de lutas, né? de pandemia, de coronavírus, né? Muitos cristãos só oram naquele momento que a coisa está pegada, que a coisa está difícil, uma enfermidade, por exemplo, na família, que atinge um filho, uma filha, aí o cristão vai se despertar para orar. Muitos, infelizmente, fazem isso, o que é um grande erro, né? Um grande erro. Porque o cristão, ele deveria orar exatamente com todo cuidado, em todo tempo, com muita intensidade, com muita perseverança. E ele diz aqui, com toda oração e súplica. Súplica, a oração às vezes é usada de forma geral, né? Súplica tem muito a ver com intensidade, com pedidos, né? Intensos ao Senhor. Então eu tenho que pensar numa oração que ela tem que ser em todo o tempo, e eu tenho que pensar numa oração que ela tem que ser intensa. Orando, aí ele diz aqui, orando em todo o tempo no Espírito. Nós oramos, os servos de Deus, eles oram, nós oramos no Espírito. Não pode ser na carne, né? No Espírito. O Espírito nos conduz em orações que chegam até o trono de Deus. Senão nossas orações não passam desse teto que está aqui, né? Ou do teto que está na sua casa, né? Porque ela precisa ser feita no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem o maior interesse, o maior prazer em conduzir as nossas orações, né? Ou as palavras das nossas orações, né? E a gente tem que deixar isso acontecer. Eu, há algum tempo, né? Eu mudei o estilo de vida, mudei o meu estilo de vida, né? Eu já falei, né? Eu chego aqui nessa sala, vocês não estão vendo toda a sala, mas aqui tem uma sala bem grande, uma sala de aula, né? E eu chego aqui, aliás, eu acordo 5h30 da manhã, preparo e venho para aqui, 5h40, mais ou menos, eu estou chegando aqui e me colocando de joelho aos pés do Senhor. E ali eu fico orando, depois eu termino, vou fazer minha leitura bíblica, faço minha leitura bíblica, dou uma olhada no devocional. É meu estilo de vida. Ah, mas o senhor faz isso porque o senhor é pastor. Eu disse, não, antes de eu ser pastor, eu já orava. Talvez eu não tinha tanto peso como eu tenho agora como pastor, né? O pastor carrega uma carga, um peso, né? E ele precisa colocar isso diante de Deus, lançar aos pés do Senhor, senão ele vai pirar.
né? Senão ele pira, senão ele apaga, né? Não tem para ninguém. Então, e é claro que o fato de ser pastor, isso melhora, no caso, melhora, eu sou mais autocrítico de repente. Mas não é porque eu sou pastor, é porque a necessidade de realmente viver em oração. Viver orando. Então, eu tenho mudado, pela bondade e graça do Senhor, eu queria chegar numa média de oração diária, né? Num tempo diário. E Deus me deu essa graça de ir alcançando e chegar numa média. Agora, é claro, eu já penso em aumentar isso mais ainda. Mas as coisas são feitas, como a gente tem falado aqui, no Espírito Santo. Não adianta você fazer nada por você mesmo. Mesmo as coisas espirituais, elas devem ser conduzidas, lógico, claro, pelo Espírito Santo, né? Porque aparentemente eu posso achar que aquilo é espiritual, mas às vezes não, às vezes eu estou fazendo algo para uma promoção pessoal, eu estou fazendo algo para aparecer. E uma coisa interessante que a oração, por exemplo, embora eu conto isso aqui como testemunho, mas a oração é só você e Deus mesmo, só você e Deus. E isso não dá audiência, não dá ibope. Pegar um violão e tocar, pegar uma guitarra, fazer um som, colocar uma música lá, tal, dá audiência, né? Dá audiência. Até mesmo as pregações e estudos pode até dar audiência, mas a oração vai dar que audiência, né? Que audiência ela vai dar? Não, a oração é uma coisa muito íntima, né? E a gente compartilha, como os apóstolos compartilharam isso, ensinaram isso, para poder realmente dar exemplo, né? Jesus mesmo, ele ficou lá, né? Como ele mesmo, né? Orando, né? Antes ali no Getsemane, por exemplo, ele ficou orando, e os seus discípulos não aguentaram, e ele fez uma crítica aos seus discípulos, porque os seus discípulos não aguentaram ficar orando algum tempinho ali, dormiram. Então, a oração é muito importante. Se alguém perguntar assim, pastor, o senhor está satisfeito? Não, tanto é que eu não estou satisfeito, que eu estou tentando ver se eu dou uma melhorada, se eu melhoro mais. Eu não estou satisfeito. Eu leio a Bíblia todos os dias, né? Eu sei que para compreender a Bíblia é preciso que eu ore, é preciso que eu tenha comunhão com Deus, senão eu não vou entender nada, né? De Bíblia, né? Porque eu não posso entender qualquer coisa das Escrituras, nem você, nem ninguém, com a sua inteligência, com a sua intelectualidade. Você não vai entender nada, nunca. Tanto é que tem muita gente aí com formação intelectual bem elevada e estão perdidos, não produzem no reino de Deus, não fazem nada, não contribuem no reino de Deus também, em nada mesmo, né? Nada, nem pregando, nem falando, nem cantando, nem tocando, nem orando, nem fazendo nada, não faz nada, não contribui em ofertas, não contribui nada, não faz nada. E o que adianta a intelectualidade? Não adianta nada, né? Então, não é isso que vai mudar nada, nem vai me fazer entender as Escrituras e nem a vontade de Deus. Mas a oração, ela sincera, a oração realmente verdadeira, genuína, aí sim, a oração ela vai levar-me possivelmente, de acordo com o plano de Deus, é claro, a entender as Escrituras Sagradas. E também vai levar-me a entender a aplicação delas, das Escrituras, na minha vida, né? Na vida da minha família, etc., na minha vida, em todos os aspectos, tá? Eu devo aplicá-la à minha vida, lógico, claro, né? Guardando as proporções dos contextos, claro, lógico, né? Há coisas na Bíblia que tem um tempo X e há coisas que são princípios e verdades para sempre, né? E eu tenho que entender isso tudo, né? E compreender isso tudo, isso só pelo Espírito Santo de Deus. Então a oração, ela é fundamental e ela tem que ser feita, claro, primeiro não é questão de ordem aqui,
mas em todo o tempo, ela tem que ser feita em todo o tempo. Ela tem que ser feita de uma forma intensa, intensa mesmo, uma coisa de você orar realmente, com toda sinceridade, suplicando a Deus. Muitas vezes nós temos que chorar diante dele, e isso é lógico, né? E às vezes a gente chora mesmo, não tem como não fazê-lo. Então você tem que ter, e você tem que perseverar nisso, né? Perseverar na oração. Se eu descuidar, eu cheguei numa meta, como eu estava falando, eu cheguei numa meta em termos de tempo orando, que se eu descuidar, é claro que eu não vou querer orar com essa meta todo dia. Lógico, eu sou um homem como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem, né? Então eu posso também falar assim, não, hoje eu não vou orar igual eu tenho orado, não, hoje eu vou dar uma diminuída aí, eu vou... Não, mas eu tenho, isso vem, a carne fala, né? O inimigo fala, sei lá, né? Fala, e a gente tem que resistir e perseverar na oração. O grande erro das pessoas é que ele faz um projetozinho assim, né? Tipo assim, eu vou orar tanto, e ele começa, e depois ele começa a esquecer, a deixar para lá, né? Então aí complica. Mas se você for sincero na sua oração, orar em todo tempo, sempre em espírito de oração, tirar momentos específicos para orar, né? Porque a oração, o espírito de oração, eu devo viver em espírito de oração, ponto, claro. Eu tenho que viver 24 horas. Então, se você está no trabalho, você tem que estar lá em espírito de oração, tem que estar ligado a Deus e fazendo suas orações ali na sua intimidade com Deus. Claro, eu falei aqui de tirar momentos específicos para orar, e de joelhos, ou não, mas tirar momentos específicos para conversar com Deus, com toda a sinceridade, com toda a intensidade, realmente, porque deve ser feito isso daí sim, tá? E perseverar nisso, certo? São esses momentos específicos que você tira diariamente que vai te dar força, condições de você orar em todo o tempo, né? Se fortalecer para estar ligado em todo o tempo ao Senhor, tá? Então, com toda oração, né? E súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando, né? Aqui diz com toda a perseverança, que eu já coloquei aqui, e súplica por todos os santos. A oração, outro detalhe da oração, é que ela não pode ser, o cristão não pode ser, logicamente que não, e a oração ela não é egoísta, né? Então eu devo orar por todos os santos. Eu oro pela igreja, e devo orar, e você deve orar pela igreja todos os dias. Não dá para falar o nome de cada irmã, mas eu oro pela igreja, coloco de forma específica várias áreas da igreja. São orações que a gente tem que fazer, que está dentro da nossa agenda, né? A oração pela família, todo dia. Eu oro pela minha família, não só minha família, Giselda e o Kis, não. Eu oro pela minha família, como a Tânia está aí, por exemplo, ela está ouvindo aí. Eu oro por ela todo dia, né? Eu oro pelo esposo dela, pela filha dela, pelos netos dela. Eu oro pelo José Roberto, meu outro irmão, e também a sua esposa, seus filhos todo dia. Eu oro pelo meu outro irmão Rosemi e sua esposa e suas filhas e seus genros e seus netos todo dia. É assim todo dia. E minha irmã Cássia também é a mesma coisa, e o meu cunhado Lagos é a mesma coisa. Eu oro pela minha sogra. Gente, eu oro pela minha sogra, sim, todo dia eu oro pela minha sogra, né? E isso todo dia ali, eu estou orando pela minha sogra, não tem esse negócio não, rapaz, eu oro mesmo. Todo dia eu oro pela minha sogra, coloco a minha sogra nas mãos de Deus, coloco os filhos dela, faz parte da minha agenda, né? Oro pelo Brasil todos os dias, vai embora. Então, faz parte da agenda. Então, a gente vai criando, querendo ou não, consciente ou não, uma agenda de oração, tá?
Então eu projeto a vida. Então eu oro, é a vida de oração. Então, você tem que estar orando, né? Nesses momentos que eu falei aqui, específicos ali, e com perseverança, porque a oração não pode ser egoísta. Eu tenho que orar pelas pessoas, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, irmãos em Cristo, né? E irmãs em Cristo, pela família. É isso daí, eu tenho que estar sempre orando e orando pelos irmãos, e Paulo está dizendo aqui, ó, claramente, e súplica por todos os santos, né? Perseverança e súplica por todos os santos, né? Então a oração, nós aprendemos também aqui que ela não pode ser egoísta também não, tá? Mas se você nunca orou pela sua sogra, ore pela sua sogra, porque é importantíssimo, sua sogra, seu sogro, né? Todo mundo aí, tá? Colocar todo mundo nas mãos de Deus. Aí no verso 19 diz, aí nós entendemos aí o 18, né? Ele vai falar sobre essa arma poderosa que é a oração. Ela deve ser feita em todo o tempo, ela deve ser feita intensamente, ela deve ser feita com perseverança, né? Você tem que perseverar na oração, e ela não pode ser egoísta. São todos esses detalhes aí do verso 18. O verso 19 diz, ele continuando o raciocínio dele, né? Claro, Paulo, e também por mim, claro, Paulo, né? Lógico, Paulo precisava da oração dos irmãos também, né? Essa carta iria rodar, né? E ele precisava da oração dos irmãos. Mas por que ele queria oração por ele? Para ficar em casa? Para ficar em casa? Vendo um filme na Netflix? Hein? Será? Vendo TV, vendo novela aí? Será que ele está pedindo oração para poder ficar em casa, assistindo uma novelinha, né? Será? Hein? Será, gente? Ficar em casa, contando as estrelas. Não. Paulo, ele pede oração, e ele tem um objetivo muito claro quando ele pede oração. Muito claro. E também por mim, para que me seja dada, olha bem, gente, não abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, coragem, né? Fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meu Deus. Deu para entender? Deu para entender, amados? Deu? Paulo não está pedindo oração, não, quero ficar em casa. Quero ficar em casa, quero curtir minha vida, né? Não, ele está dizendo aqui claramente, né? E também por mim, para que seja dado não abrir da minha boca, quando eu pregar, né? A palavra, né? A palavra para com intrepidez, para com coragem. Paulo estava preso, a gente não pode esquecer disso. O cara está preso, e a gente não pode esquecer disso. Ele está preso em Roma, pelo que entende-se. E ele está pedindo para orarem por ele, porque ele quer pregar. Ele quer pregar a palavra. Ele alugaram uma casa em Roma, ele tinha proteção lá, um guarda, né, claro, né, romano lá, sempre com ele, era acompanhado, mas ele recebia em sua casa, era um tipo de prisão domiciliar, né, mas ele recebia em sua casa pessoas, e ele não parou de pregar. Não parou de pregar. Estava preso. Não parou de pregar. E tem tanta gente que tem todo o tempo do mundo. Usam o tempo para fazer tanta coisa que não deve. Ou viver uma vida muitas vezes ociosa, sem produzir no reino de Deus nada. Nada. Produz para si muita coisa, mas para o reino de Deus não produz nada.
É incapaz de colocar nas redes sociais um versículo bíblico. É incapaz de colocar um texto. Não sei se porque tem vergonha, porque não vive aquilo que vai colocar, eu não sei. Mas muitos cristãos são assim. São incapazes de compartilhar um vídeo de uma pregação ou de uma canção bonita e realmente de Deus. Infelizmente, lamentavelmente, é isso daí. Paulo estava preso, ele estava pedindo oração para que quando ele abrisse a boca dele, né, Deus desse a ele a palavra, tá? A palavra, é isso que ele queria. Tá? A palavra para com intrepidez, para com coragem, né? Fazer conhecido o mistério do Evangelho, porque o Evangelho é mistério para aquele que não conhece, para aquele que foi revelado, ele então entende o segredo, né, do Evangelho. Mas aquele que não é revelado, é claro que ele não vai entender, né? Porque é um mistério para ele não entende, então é um mistério para ele, né? É um segredo para ele, por isso que ele não crê, porque ele não entende, né? Ele não compreende, não quer compreender, muitas vezes foge, muitas vezes dá várias desculpas para não seguir, etc., para não ouvir, etc., para não seguir Jesus Cristo, para não servir Jesus Cristo, não importa. De qualquer maneira, é um mistério para ele, mas ele quer, Paulo quer poder, ele quer poder do Espírito Santo, ele quer que os irmãos orem por ele, porque ele quer ser usado por Deus, ele quer abençoar pessoas, estando preso, ele quer abençoar pessoas, né? Ele estava preso, seu físico estava preso, mas ele podia falar, ele podia pregar as pessoas que fossem visitá-lo, ele poderia falar de Jesus a essas pessoas, e elas chegavam lá, provavelmente as pessoas chegavam para visitar Paulo de um jeito, achando que ia encontrar lá um homem deprimido, um homem triste, um homem amargurado, e de repente as pessoas viam um homem de Deus pregando o Evangelho de Deus ali. Eu imagino como os guardas romanos sofreram com Paulo, entre aspas, claro que não, né? Porque ele deve ter falado do Evangelho a todos os guardas, né? Porque logicamente devia ter rodízio, né? Então Paulo pregou o Evangelho para eles, saía um ele pegava, entrava outro pegava. Eu acho até que talvez um guarda lá falava para o outro assim: é você, o seu dia hoje lá com Paulo? Ih rapaz, misericórdia, um homem fala direto do Evangelho, fala de Cristo, né? Para a gente, tal. E eu acredito que muitos guardas se converteram, no mínimo, conheceram o Evangelho através de Paulo, né? Dos lábios, da boca de Paulo. E você reclama, e eu vou reclamar de quê? Agora, com tudo à nossa volta, né? Um celular, que eu posso transmitir a palavra de Deus, né? Eu posso pregar a palavra de Deus, entendeu? Posso usar o dom que Ele te deu para você pregar a palavra de Deus. E se você não prega falando, você pode escrever, você pode colocar texto, você pode usar a tecnologia que temos, né? Especialmente nesse contexto de isolamento social, mas isso deve sempre ser usado. Tá? Então é isso daí, meu amado, para com intrepidez, coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho, né? É um segredo para os que não conhecem, e para aqueles que conhecem, claro, lógico, não, o segredo é revelado, né? São as boas novas de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, o Salvador. O verso 20 diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha como é que ele fala, cadeias, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, como é o meu dever fazê-lo. Essa é a ideia. Meu amado, minha amada, quando a gente lê isso daqui, nós ficamos constrangidos. Você não fica constrangido, hein? Você não fica constrangido por muito pouco você tem reclamado, por muito pouco você tem murmurado, né? Por muito pouco. Ele estava preso, mas o espírito dele estava liberto, ligado a Cristo. E hoje nós temos tudo à nossa volta,
temos todos os instrumentos, né? É difícil uma casa que não tem um celular, que não tem como transmitir uma mensagem de Deus, né, às pessoas, pelo qual sou embaixador, representante, ele era representante de Cristo em cadeias. Paulo era um homem que ia de cadeia em cadeia, pegando, e agora ele estava em Roma, e ele era um representante de Cristo ali. Ele não estava ali porque tinha feito nada de errado, pelo menos não diante de Deus, né? Ele tinha feito diante das leis dos homens, mas não diante de Deus, né? Ele estava pregando o Evangelho, né, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Eu tenho um dever de fazer isso. É isso que Paulo está dizendo. Meu Deus, vamos aprender com Paulo, né? Poxa, aprendamos com esse homem de Deus, fora de série, meu Pai. Bom, aqui no verso 21 de embaixador é isso, né? Como você sabe, representante. No Brasil, por exemplo, tem os embaixadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suíça, da Suécia, vai embora, né? Embaixadores de tudo, de Jerusalém, vai embora, né? Embaixadores, eles representam os seus países aqui. Paulo representava Cristo nas cadeias, né? Era o representante de Cristo, né? Ele estava ali em nome de Cristo. O embaixador está ali, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos está aqui em nome dos Estados Unidos, né? Representando os Estados Unidos aqui no nosso solo. E é assim que Paulo estava fazendo, ele estava representando Jesus Cristo ali nas cadeias. Será que nós estamos representando Jesus Cristo nessa terra? Será que somos embaixadores, representantes de Cristo? Quando as pessoas olham para a gente, será que elas notam que somos representantes de Cristo? Hein? É isso que a gente tem que analisar, cada um analisando a si mesmo, né? Analisando a si mesmo. Bom, aqui no 21 diz, aqui é o Tíquico, né? E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Esse irmão, amigo de Paulo, né, dá a entender que Tíquico saía, né, levando as cartas, né, de Paulo. Dá a entender isso, né? E aqui ele faz isso, ele está mandando. E Tíquico não só levava as cartas, que ensinavam questões doutrinárias. Essas cartas eram dogmáticas, né? Tinham as suas doutrinas, lógico, era uma grande responsabilidade fazê-lo, e também ele informava como estava Paulo. Paulo está assim, está legal, está preso lá, mas ele está legal, ele está bem, né? Está com saúde, e tal, está pregando o Evangelho, falando de Jesus lá, etc. Tal. É isso aí, Tíquico fazia isso, certo? Então, diz aí, e o verso 22 diz, irmão amado e fiel ministro, né, diz aqui, né, do Senhor, né? Então, o 22 diz, foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Ou seja, os irmãos de Éfeso e os irmãos da região lá queriam notícias de Paulo. Como está Paulo? Paulo passara lá pregando, ensinando a palavra de Deus, né? E eles queriam saber como é que está Paulo, qual a situação dele. Tão legal quando os irmãos têm essa comunhão, têm essa preocupação, um irmão com outro irmão. Como é que está o irmão? Como é que está a irmã? Como está passando? Legal isso, né? Às vezes um irmão que você não vê há muito tempo, ou uma irmã, e aí você até pela internet mesmo, você, poxa, meu irmão, quanto tempo que eu não te vejo, que legal, olha, um abraço, tal. É isso daí, é manter a comunhão com os nossos irmãos e a preocupação com os nossos irmãos, especialmente, claro, no caso que falando de Paulo, ele era um homem que tinha passado a vida toda, estava preso por causa do Evangelho, né? Então, é claro que os irmãos deveriam orar por ele, se preocupar com ele, como é que ele estava, está faltando uma coisa para ele ou não, etc, né? Essas coisas, né? Então, esse amigão aí, esse
irmão, né, fiel aí, ministro do Evangelho do Senhor, Tíquico, era esse irmão que estava, né, dando informações, né? Então foi para isso que eu o enviei, né? Para que saibais a nosso respeito, porque, como que a gente está passando, etc, etc. É isso daí. Depois Paulo vai terminar o 23 e o 24, essa carta maravilhosa, né? Vai terminar com a bênção, né? A bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as palavras tão boas, né? Paz, né? Eu já disse que paz não é simplesmente ausência de guerra, ausência de conflitos. Paz, quando a Bíblia fala, bem, é claro, do hebraico, a ideia de shalom, que tem a ver com uma plena felicidade. Então, quando a pessoa falava assim, shalom, ou ainda falam, né, os judeus falam muito shalom, e alguns cristãos também gostam de usar shalom, eles estão desejando a plena felicidade para o outro. Então, quem deseja paz para o outro, ele não pode ser egoísta, né? Não pode ser, porque ele está desejando a plena felicidade, prosperidade, saúde. É isso daí. O shalom tem a ver com tudo isso. Shalom não tem a ver só com uma ausência de guerra. Claro que não. Tem a ver com prosperidade, com saúde, com plena felicidade, completa felicidade. Então, shalom para vocês aí, meus irmãos, minhas irmãs. Shalom, tá? Plena felicidade para vocês, saúde, paz para vocês, prosperidade para vocês em todos os sentidos, tá? Então, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, né? Amor com fé. Interessante, né? Amor com fé, né? Não pode ser um amor como um amor fingido, um amor sem fé, não, né? Um amor sem fé, não, é um amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E graça, né? A graça, né? O favor de Deus, né? Não merecido sempre, né? E a graça seja com todos os que amam sinceramente, o verso 24 aí, ó. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Sinceramente. Não é falsamente não, hipocritamente não, é com sinceridade, né? Ele está dizendo, graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama sinceramente ao Senhor? Ama sinceramente ao Senhor? Tem amado o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma? Então, meu amado, viva uma vida de oração. Crie metas na sua vida de oração. Melhore o seu tempo específico com Deus, buscando o mais. Sim. Vai aumentando o seu tempo específico com Deus. Você deve orar todo o tempo, você deve viver em espírito de oração, mas tire momentos específicos e vai aumentando isso, conversando com Deus, falando com Deus. Faça isso intensamente, com toda sinceridade, suplicando a Deus por você, por sua vida, por sua família, pelo seu casamento, pelos irmãos, pela igreja, pelo pastor, se você quiser, pela família dele, né? Ore intensamente, com toda sinceridade, tá? Graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, amado. Se você ama, ore. Se você ama, represente Jesus Cristo. Represente-o em verdade, né? Com toda sinceridade, represente-o na terra. Seja um Cristo, entre aspas, né? Com um C minúsculo aí, pode-se dizer assim, para que entendamos, né? Represente-o. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, eu vivo aqui em nome de Jesus Cristo. Que seja assim, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Amém e amém, amado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Paz do Senhor,
a paz de Cristo na sua vida. Graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Terminamos então, pela graça de Deus, a carta de Paulo aos Efésios. Que bênção, né? E para comemorar, a Katezinha lá começa a latir, né? A bênção minha ali começa a latir. Ela está comemorando, né? Eu acho, deve ser, não sei. Ou comemorando qualquer outra coisa. Bom, deixa... Deus abençoe a Katezinha. Aí, meus amados, Deus abençoe os irmãos que participaram, que estão juntos. Obrigado mesmo. Eu não tenho que agradecer, mas eu agradeço, né, de coração os irmãos que participaram, que leram toda a carta de Paulo aos Efésios comigo, né? Versículo por versículo, leram. Poxa, que bênção. Deus abençoe grandemente os irmãos. Os irmãos não imaginam como isso é importante, irmãos. Meu Deus, como isso é importante, tá? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus também abençoe minha vida, e orem por mim para que Ele me dê também palavras, para eu abrir da minha boca, que eu possa pregar o mistério do Evangelho, né? Assim como Paulo, né? Longe de ser igual a ele, claro que não, né? Quem sou eu perto de um gigante da fé, de um teólogo, de um homem de Deus como Paulo, mas na minha pequenez, pregando o Evangelho, anunciando Jesus. Ore por mim, ore por minha família, em nome de Cristo, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus?